Olá pessoal, segundo ano, vamos para a nossa primeira aula desse quarto trimestre, né? A gente precisa terminar o tema trabalho. Eu já falei sobre a origem do trabalho, qual é a importância do trabalho para a sociedade humana. Ela é fundamental. Se você não pegou isso ainda, saiba isso. O trabalho é fundamental. É o trabalho que, né, produz cultura. Cultura é conhecimento acumulado. Todo trabalho produz um acúmulo de conhecimento, desde um trabalho de conclusão de curso de uma faculdade, que você vai lá, você tem que escrever um livro, desde um livro que reúne saberes, reflexões, desde um prédio que, sei lá, tem um concreto melhor que segure melhor o prédio, desde dos sistemas de fundição de ferro. Então todo tipo de ciência que é conhecimento acumulado é feita através do trabalho. Uma pesquisa científica, um estudo é um trabalho. Todo trabalho pressupõe a construção de algo, de um conhecimento novo. Então, não se esqueça disso. Hoje a gente vai focar mais as transformações do mundo do trabalho, certo? Vamos comentar um pouco sobre isso. Emprego e desemprego na atualidade. Daí eu vou falar sobre desemprego na atualidade. O que a gente precisa saber sobre transformações no mundo do trabalho? Historicamente, a gente sabe que o trabalho ele foi sempre, né, alterado. Então eu vou relembrar aqui rapidamente quais foram os trabalhos e qual é a lógica que faz as pessoas terem mais ou menos empregos, por exemplo, né? Na Idade Antiga, Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma Antiga, o trabalho ele era feito de forma escravocrata. Então quem fazia as coisas, quem levantava os pesos, quem realmente trabalhava eram os escravos. A escravidão ela era permitida nesses locais da terra, e construíam tudo. Então, esse era o trabalho, essa era a relação de trabalho, né? Senhor e escravo. Haviam trabalhos intelectuais também, mas que para a época talvez nem fosse considerado trabalho. Embora sim, né, o trabalho intelectual, ele é um trabalho. Na Idade Média, o trabalho ele passou a ser feito pelos servos, né? Os servos trabalhavam, né, em sistema servil, né, em sistema de servidão, ali no feudo, num pedaço de terra, onde parte da terra, metade da terra do que era produzido era para o senhor feudal, a outra metade era para a família, né, tirar o próprio sustento. Na idade mercantil, que seria a idade que o Brasil foi descoberto pelos europeus, pelos portugueses, o trabalho ele era mercantil, ou seja, eles buscavam mercados, eles iam até a colônia, e na colônia eles retiravam, né, a matéria-prima e faziam o uso que eles quisessem no velho continente, na Europa, né? Então era um trabalho mercantil, busca por mercados. E o trabalho mercantil ele deu origem ao trabalho que nós temos hoje, que é o trabalho capitalista, que é o quê? Você ser pago pela sua mão de obra, pela sua capacidade intelectual ou física, levantando peso, ou fazendo cálculos, ou trabalhando no balcão, sei lá. Mas você usa o seu corpo, ou seja, mão de obra, a sua mão de obra, e você vende ela por hora. Normalmente é por hora, por dia, por mês, enfim. Então esse é o mundo que a gente vive hoje, o mundo do capitalismo. Só que qual é o problema? Poxa, mas a gente tem muita tecnologia e isso vai tirar o nosso emprego. É válido pensar isso? Então, depende muito. A gente falar que a máquina hoje, ela substitui a mão de obra, substitui o homem, é válido, mas é válido até certo ponto. Por quê? Porque se você for pegar todas essas eras históricas, lá na Idade Média, lá na Idade Antiga, estavam descobrindo melhores formas de cortar lá o alimento no campo. Então essas ferramentas mais afiadas, num primeiro momento, substituíam a mão de obra, sim, né? Mas assim, vou dar um exemplo aqui da nossa profissão. Eu tinha quase certeza de que a profissão de professor ia acabar. Por quê? Porque a tecnologia poderia fazer o quê? Eles gravam uma aula, vídeo de um professor apenas em Brasília, lá no Distrito Federal, e eles passam esses vídeos para as escolas. Ótimo! A máquina grava um vídeo, passa esse vídeo para os alunos do Brasil inteiro, acabou. Não precisa pagar para o professor. Só que a pandemia nos mostrou que a relação professor-aluno ela é necessária. E não adianta todos os 200 milhões de brasileiros, não sei quantas crianças estão aí, né? Todas as crianças brasileiras terem aula com o mesmo vídeo. Isso não tem nem sentido.
Então, a pandemia nos ensinou o quê? Eu achava que eu ia perder meu emprego mais cedo ou mais tarde. Como assim? Vou deixar de ser professor? Hoje eu tenho certeza que não. Porque mesmo pela tecnologia, através da tecnologia, eu estou usando ela hoje, mas não necessariamente eu fui mandado embora, né? Por quê? Porque as pessoas precisam de fontes diferentes, contato, né? Porque a sociologia a gente aprende o quê? Que é o contato social, viver em sociedade, contato entre seres humanos, viver em sociedade. E quando você dá um vídeo para todo mundo ver, não é viver em sociedade, né? Então a interação entre professor e aluno ela é muito importante. Ou seja, nesse quesito, a tecnologia não substitui o professor, não substitui o mesmo. Ainda é necessário ter ali por trás uma mente, né, autônoma, uma mente humana para poder ensinar para os outros humanos. Então, esse é um exemplo. Então, não necessariamente toda tecnologia vai substituir a mão de obra, porque senão ninguém mais ia ter trabalho. Depois eu vou mostrar para você o ranking de desemprego de alguns países que têm muita tecnologia, como por exemplo o Japão, tem um índice de desemprego baixíssimo, né? Não é nem culpa da tecnologia o desemprego. Então não necessariamente hoje, em todos os casos, a máquina substitui o homem, né? Em muitas funções o homem ainda, né? O homem num termo geral, tá, gente? Tanto o homem quanto a mulher. O indivíduo humano, ele ainda é, né? Nesse momento, ele é insubstituível em várias situações. Óbvio que tem algumas situações que é a máquina que faz, né? As coisas, só que ela não reflete. Então, se ela tiver um primeiro erro, tiver um primeiro defeito, você tem que chamar um ser humano para ir lá e arrumar e ver e usar a inteligência. Então, não necessariamente em todo lugar a máquina substitui o trabalho do homem, tá? Primeira característica, depende da situação. As habilidades dessa aula são: 1. Compreender as categorias de emprego e desemprego na atualidade, né? Quais são esses tipos de emprego e desemprego? Vocês vão ver daqui a pouco. Identificar o perfil daqueles que são mais atingidos pelo desemprego no Brasil. Quem são mais atingidos em desemprego no Brasil, hein? Vamos ver. Isso vai ser bem estarrecedor. Você vai ter uma noção boa disso. Reconhecer as causas do desemprego na atualidade. Quais são, né? Qual é a causa do desemprego na atualidade? Daqui eu achei um blog bem interessante, né? Que fala sobre todo tipo de emprego. Vamos lá, já comecei a anotar aí. Emprego e desemprego na atualidade, né? Emprego. O que é um emprego? Emprego é uma função ou condição das pessoas que trabalham em caráter temporário e permanente em qualquer tipo de atividade econômica. Por desemprego se entende a condição ou situação das pessoas incluídas nas faixas das idades ativas, entre 14 e 65 anos, que estejam por determinado prazo sem realizar trabalho em qualquer tipo de atividade econômica. Então, não se esquece, emprego é isso, certo? É emprego ou função, né? Numa condição em que as pessoas trabalham em caráter temporário, né? E ganham um dinheiro em cima desse trabalho. Então, simples, né? Óbvio, né? Se você não entendeu, é só voltar o vídeo e, exatamente como eu falei, se você jogar na internet, você acha que o blog, que tem uma foto assim de uma pessoa segurando uma carteira de trabalho, né, no Brasil, né? Então isso é emprego. Você já entendeu o que é emprego, já entendeu o que é trabalho, então não precisa ficar aqui, né, martelando isso. Vamos agora para desemprego. Quais são os tipos de desempregos que existem? Existe 1, 2, 3, 4, 5 tipos de desemprego. Primeiro, desemprego, agora anota aí que eu quero isso realmente como lição da aula. Quais são os 5, explique, né, quais são os 5 tipos de desemprego, né, por exemplo. Primeiro tipo de desemprego, desemprego estrutural. Vou ler para vocês, tá? Depois eu explico em cima. Característico dos países subdesenvolvidos. Quais são os países subdesenvolvidos? Países desenvolvidos são Japão, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Suécia, Noruega, os países lá do norte, né, do mundo, são os países mais ricos. E do sul, somente a Austrália e a Nova Zelândia. Nova Zelândia. Certo? Então, assim, o desemprego estrutural, anote aí, o primeiro desemprego chama-se estrutural. Característico dos países subdesenvolvidos, ou seja, pobres, considerados
pobres. O Brasil ele é considerado um país pobre porque ele é rico em alguns quesitos, mas em alguns outros quesitos ele ainda é pobre, né? Características dos países subdesenvolvidos ligado às particularidades intrínsecas de sua economia, né? Qual é essas particularidades que existem na nossa economia que causam o desemprego estrutural, por exemplo? Vamos tentar enxergar isso no Brasil, nos países africanos, países pobres da Ásia. Explica-se pelo excesso de mão de obra empregada, então muita gente está empregada, na agricultura e atividades correlatas, e pela insuficiência dos equipamentos de base que levariam à criação cumulativa de emprego. Ou seja, países que têm como principal característica a agricultura são os países que foram colonizados, né? África, países da América do Sul, América Latina. Você tem aí, no caso, né, o desemprego estrutural atingindo, né, esses países porque existe muita mão de obra, muita gente na agricultura, né? Daí você acaba criando aí, tendo, né, uma insuficiência de equipamentos de base, né, que levariam à criação cumulativa de emprego. Ou seja, quando você tem muitas pessoas na agricultura, opa, tem alguma coisa errada, não tem tecnologia lá. O certo era ter equipamento de base lá e trazer essas pessoas, né, para eixos urbanos e especializar elas. Então, a questão é que o desemprego estrutural ele está dentro do emprego. Ou seja, o desemprego estrutural ele existe dentro do fato de países que têm mais agricultura, que mais vende grãos e mais planta, que é característica dos países pobres, porque no período colonial esses países eles foram colonizados, então eles foram, né, de certa forma, né, explorados pelos países ricos, eles ficaram pobres e se tornaram países o quê? Agrícolas, né, agrários. E isso não é bom, né? Isso acaba criando desemprego estrutural, né? Vamos lá. Segundo tipo de desemprego, o desemprego tecnológico, né? Desemprego tecnológico. O que é o desemprego tecnológico? Atinge sobretudo os países mais adiantados, países ricos, né? Resulta da substituição do homem pela máquina e é representado pela maior procura de técnicos e especialistas e pela queda em maior proporção da procura dos trabalhos tidos como braçais. Ou seja, em países ricos pode ocorrer sim o fato de máquinas substituir o trabalho de seres humanos. Resultado, isso cria, né, o desemprego tecnológico. Então isso é comum em países ricos, essa substituição da máquina pelos... essa substituição, né, da máquina pelos seres humanos. Então, o desemprego tecnológico é comum em países ricos. O desemprego conjuntural. O que seria o desemprego conjuntural? Também chamado desemprego cíclico, né, que tem ciclos. Característico da depressão. Depressão aqui que a gente fala é depressão econômica, né? Quando ocorrem depressões econômicas. Ou seja, quando economias são destruídas ou sofrem, né, dano. Perdi aqui, já leio mal pra caramba. Aqui, também chamado desemprego cíclico, característico da depressão. Quando os bancos retraem os créditos, ou seja, quando os bancos eles não liberam créditos, desestimulam os investimentos. Então ninguém vai investir, porque o que às vezes o ser humano, o indivíduo precisa para investir? Dinheiro. Onde é que ele consegue dinheiro? No banco. O banco não quer dar dinheiro. Então é isso que aconteceu aqui. E o poder de compra dos assalariados cai em consequência da elevação dos preços. Daí, se eles não liberam dinheiro, você vai ter, no caso, uma inflação, porque não tem dinheiro, não tem muito dinheiro circulando, os preços vão aumentar, ninguém vai conseguir pagar, e naturalmente você tem aí, né, o efeito do desemprego conjuntural, né? Basicamente, isso aqui acontece basicamente, né, quase sempre em países também subdesenvolvidos, né, esse efeito do desemprego conjuntural, que seria então, em resumo, a falta de crédito dos bancos para a população, né? Isso eleva os preços e, naturalmente, elevando os preços, poucas pessoas compram, todo o sistema entra em crise. Então é necessário que haja, né, dinheiro circulando para que não ocorra o desemprego conjuntural. O desemprego friccional, motivado pela mudança de emprego ou atividade dos indivíduos, né? Motivado pela mudança de emprego ou atividade dos indivíduos, é o tipo de desemprego de menor significação econômica.
Tudo bem, menor significação econômica, tá bom. Motivado pela mudança de emprego ou atividade dos indivíduos. Não sei dizer exatamente onde ocorre esse tipo de coisa, né? O desemprego friccional, que seria, né, a mudança de emprego. Eu só tive um emprego na vida, professor, depois dos 18 anos, óbvio. O desemprego temporário, que é a forma de subemprego comum nas regiões agrícolas, motivado pelo caráter sazonal do trabalho em certos setores agrícolas. Ou seja, uma pessoa que trabalha de forma braçal, né, como boia fria, ele não entra nas estatísticas. Ele fica como desempregado. Ele pode entrar lá numa lista específica de subemprego, porque não é um emprego que vai existir sempre. Ah, é época de colheita. Ele vai lá, ele usa a mão de obra para colher. Então, esse também é um tipo de desemprego que existe também muito no Brasil, porque o Brasil é um país agrícola, né? Desemprego temporário, porque você só trabalha quando tem emprego e quando trabalha não tem carteira assinada, então dá-se o nome disso, né? Nisso de subemprego, né? Então foram esses os 5 tipos de desempregos. São eles: o estrutural, tecnológico, conjuntural, friccional e temporário. Certo? Agora precisamos saber qual é a questão, né, do desemprego no Brasil. Vamos lá, aqui tem um pequeno texto, né, sobre a América Latina. O potencial de mão de obra latino-americano, lembrando que a América Latina é México, Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguai, Paraguai. O potencial de mão de obra latino-americano está longe de seu pleno aproveitamento. Há na economia agropecuária um desemprego latente, disfarçado e, embora generalizado, dificilmente mensurável em termos estatísticos. Como nessa região do mundo coexistem formas de exploração da terra em regime semi-feudal e pré-capitalista, ocorre também o subemprego rural, decorrente da concentração da propriedade da terra. Ou seja, o Brasil foi um país colonizado, explorado, como toda a América Latina, né? O México pela Espanha, o Brasil por Portugal, a Argentina pela Espanha, etc. Resultado, você tem ainda regimes em sítios, fazendas, que é como eles chamam aqui, eu achei até quase exagerado, mas ok, né? Semi-feudal, ou seja, uma relação ainda de pessoas que vivem no meio do nada, no meio do campo, e basicamente tem empregos temporários, trabalham mês sim, mês não tem registro, não existem direitos para esses trabalhadores, eles recebem aquele pouco e acabou. E isso é muito comum de países da América Latina, porque a gente foi explorado pelos europeus entre 500 anos atrás e 200 anos atrás, então foi aí por uns 300 anos. E a gente ainda tem resquícios, o Brasil ainda não tem toda a tecnologia que você acha, toda a tecnologia que existe no mundo. O Brasil ele é um dos países que recebe essa tecnologia depois dos países mais ricos. Então você tem aí relações de subemprego no meio rural, porque pessoas trabalham sem ter carteira assinada, sem receber um salário justo, temporariamente, sem direitos. E isso é uma característica de países pobres, né? É uma característica de uma parte pobre do nosso país, certo? E é uma característica que atinge toda a América Latina. E também tem o problema da concentração de terra, né? Muitos têm pouco e poucos têm muito. Esses poucos são ricos, eles têm muitas terras. E eles arrendam lá um pedaço de terra, trabalha aí pra mim, arranca feijão aí pra mim, te pago quanto que eu quiser, se pagar, etc. Né? Então é um problema também latente de países da América Latina, um problema do Brasil, em muitos territórios. Calcula-se que nos países menos desenvolvidos, de 25% a 30% do potencial de trabalho seja perdido por meio de desemprego ou do subemprego. No entanto, a taxa de crescimento demográfico, né, crescimento de pessoas, número de pessoas, extremamente alta, não é a principal causa da subutilização da força de trabalho. O problema se deve basicamente a graves desequilíbrios e inadequações nos sistemas econômicos e sociais desses países. Olha que interessante. Entre esses fatores, aponta-se a má distribuição de renda, ou seja, parte da culpa do desemprego é você pegar todo o dinheiro do país que ele produz e distribuir de forma errada entre os brasileiros, ou seja, dar muito para poucos e dar muito pouco para muitos. Desigualdade social, né? Agora peguei aqui alguns números para finalizar a aula sobre a taxa de desemprego. Quais são os países que têm, né, as maiores taxas de desemprego no mundo?
Vamos lá, temos aqui a Bósnia. Na Bósnia, um país europeu, isso aqui me chamou muita atenção, porque é o único país europeu que está aqui. Você tem aí uma porcentagem de mais ou menos, pelo menos no mês de julho de 2020, de 34,67%. Teria que estudar mais a fundo o caso da Bósnia para saber o que acontece nesse país, né? Que tem aí quase metade da população desempregada, né? E a Bósnia não é um país rico, né? É um país está se desenvolvendo, mas queria saber, colocar aqui desemprego na Bósnia. O que acontece na Bósnia? O desemprego chegará a 44% em 2019 e atingirá quase metade da força de trabalho da Venezuela em 2020, informou da Bósnia. O desemprego na Bósnia foi 50% em 96, imediatamente após a guerra interna, né? Eu acho que devido aos conflitos que a Bósnia tem, que não conseguem captação de emprego. Acho que o país ainda está em partes destruído pela guerra. Daí depois você tem vários países da África, que daí bate com o que a gente falou da questão da agricultura, né? Namíbia, Angola, Nigéria, né? Palestina, Moçambique. Palestina não é a África, tá, gente? Todos que eu falei é África. Namíbia, Angola, que estão até bem próximos, fazem fronteira. Nigéria está próximo, Moçambique está próximo. São países aí que possuem taxas elevadíssimas de desemprego, ou seja, 33% a 35% também da população sem emprego. Esses países a gente pode dizer que é a questão agrícola, os países pobres que foram, né, explorados pelos países europeus. Então eles são países desiguais, onde a renda é distribuída de forma errada e isso causa desemprego, né? O Brasil ele vem logo depois de todos esses países aí da África ou do leste europeu, ou a Palestina, que é um país que entrega as forças armadas israelenses devido à guerra Israel-Palestina. Então é muito difícil você recuperar a Palestina quando ela ainda luta por um pedaço de terra, né? E uma população de 16 a 20 milhões de pessoas que vivem em acampamentos, por exemplo, em assentamentos. Então é complicado. Daí vem, na frente do Brasil está o Peru, nosso vizinho, que tem aí uma taxa no mês de setembro de 2020 de 16% de desemprego, 15% de desemprego. O Brasil está com uma taxa de 13,3% de desemprego, acabou de cair 0,5%, né, o desemprego no país. E qual é o problema do Brasil? A questão agrícola e latino-americana que eu te falei, desigualdade social. Então, é isso basicamente. Chegamos aqui no Brasil e conseguimos entender mais ou menos, né, de uma forma interessante, como ocorre o desemprego no mundo. E o Brasil ele está entre os países que mais tem desemprego no mundo. Ainda tem alguns países da África, aí, uma dúzia de países da África na frente, mas o desemprego ele é um problema no Brasil. Países como o Japão, por exemplo, que tem muita tecnologia, você pensa, o Japão ele vai tirar o emprego dos japoneses porque